Tesouro medicinal embaixo da terra. Os primeiros cultivos dessa planta remontam ao século V, na Ásia. Atualmente ela é amplamente usada ao redor do globo por suas propriedades extraordinárias. Exatamente isso, um tesouro medicinal. Teríamos que voltar 3.000 anos atrás, para encontrar a primeira ocorrência de gengibre na história. Os primeiros cultivos desta planta, segundo historiadores, remontam ao século V a.C., no Sudeste Asiático, sendo levada neste período para o mercado da Ásia Central pelo rei persa Dário. Confúcio relata em seus escritos como os fenícios levaram o gengibre para o mar Mediterrâneo. Mais tarde, espalhou-se por toda a costa até chegar ao Mar Vermelho e proximidades. No decorrer dos anos, foi Marco Polo quem o exportou em uma de suas longas viagens para as Américas. Ainda hoje estão agradecidos os caribenhos ao aventureiro comerciante Marco Polo, porque embora os maiores produtores de gengibre estão na Ásia, principalmente Índia e China, as melhores colheitas da planta são encontradas no Caribe, particularmente na Jamaica. A planta do gengibre, um tesouro medicinal. O gengibre que consumimos é a raiz subterrânea de uma planta perene da família das gingiberáceas, com longas e estreitas folhas e pequenas flores violetas ou amarelas. Pode alcançar cerca de 1 metro ou mais de altura, quando é cultivada nas ladeiras das montanhas. Seu caule nodoso do qual vão brotando raízes é o que usamos como condimento, alimento ou remédio natural. Entretanto, para poder utilizá-lo, deve-se esperar pelo menos 6 meses desde seu plantio. Uma vez extraída da terra, a raiz deve ser bem lavada, deixando-a secar por alguns dias. Assim, resistirá armazenada a temperatura ambiente durante vários meses. Além disso, no que se refere à sua composição nutricional, riquíssimo tesouro medicinal conta com uma grande variedade de ácidos, tais como linoleico, ascórbico e glutamina. Também possui fibras, aminoácidos, óleos essenciais e vários minerais como alumínio, fósforo, cobalto, zinco e manganês. O uso culinário do gengibre. O gengibre é comumente comercializado em sua forma natural como rizoma, caule raiz, ou em pó seco, sendo também encontrado como chá, cápsulas, tintura e óleo essencial. São muito variadas suas propriedades gastronômicas. A raiz da planta pode ser consumida como ingrediente para fazer doces, condimento em comidas preparadas e infusão com pedaços de seu rizoma. Também incluir pedacinhos em sucos ou vitaminas de frutas e vegetais é uma boa opção para tirar proveito de todas as suas propriedades. Este aromático tesouro medicinal combina bem com linhaça, cedro, rosa, jacarandá, arnica, uilmeira, pimenta de caiena, aloe vera, maracujá, alecrim, aveia, neroli, alho e limão, tanto como condimento quanto para chás. Na cozinha ocidental, é muito utilizada a raiz em pó por sua famosa propriedade de realçar sabores, principalmente para dar gosto picante e aroma exótico aos pratos. Já os chefes da arte culinária asiática utilizam a planta fresca para obter efeito contrário, qual seja o de disfarçar sabores fortes, como o de alguns frutos do mar ou carnes. Bolachinhas de gengibre. Facilmente encontramos o gengibre como ingrediente em bolos, biscoitos, sobremesas de frutas, sorvetes, etc. Devido ao seu efeito termogênico, são famosas as bolachinhas de gengibre no inverno em muitos países do globo. Existem muitas receitas na web para desfrutar estes deliciosos cookies. Ingredientes:
300 gramas de manteiga derretida, 150 gramas de açúcar mascavo, 150 gramas de mel, 2 ovos, meio colher de sopa de gengibre, meio colher de sopa de cardamomo, meio colher de sopa de canela em pó, 600 gramas de farinha. Modo de preparo: primeiramente, bata no liquidificador a manteiga, o açúcar, a mel, os ovos, o gengibre, a canela e o cardamomo até obter uma pasta semilíquida. Em seguida, adicione a farinha e bata novamente. Depois, estire a massa de forma a obter uma espessura de meio centímetro. Corte com um molde de biscoitos e leve ao forno a 180 graus por 10 minutos. Por fim, uma vez assados, você pode decorá-los com açúcar glacê, coco ralado ou com o que sua criatividade sugerir. Uso medicinal do gengibre. Galeno, um dos pais da medicina, já usava este tesouro medicinal em seus remédios naturais. Também no Oriente, o gengibre é valorizado há muitos séculos pelas suas qualidades terapêuticas. É empregado na medicina tradicional chinesa, ayurveda e tibetana desde a antiguidade para infecções, como inchaço abdominal, tosse, vômito, diarreia, reumatismo, inflamação das articulações, artrite, etc. Na Europa, era comercializado como tônico aromático, protetor hepático e digestivo. Mais informações importantes. Este tesouro medicinal produzido embaixo da terra possui, ao menos, 12 componentes antivirais. Em estudos científicos, estes elementos foram isolados para combater o rinovírus, vírus do resfriado comum. Este tesouro medicinal combate a proliferação de vírus e bactérias alojadas no organismo, diminuindo sintomas da febre, dor e tosse, além de induzir ao relaxamento. São muitas as utilidades que se podem outorgar a este antibiótico natural. Tenha em mente que os antibióticos foram a grande descoberta da medicina moderna, 1942. Milhares de doenças incuráveis se tornaram curáveis graças a eles, mas até hoje vão sendo descobertas novas contraindicações, alergias, intolerâncias e redução na defesa por causa do seu uso frequente. O antibiótico é um composto químico que elimina ou freia o crescimento de micro-organismos ou bactérias que enfermam o corpo. Seu uso frequente acarreta adaptação pelo organismo, implicando no gradual aumento da dose, tornando-se um risco para nossa saúde. Por isso, é muito mais saudável ingerir diariamente antibióticos naturais, pois não produzem alergia ou qualquer outra contraindicação, nem sensação de mal-estar. São muitos os alimentos que, por sua composição interna e suas propriedades, otimizam as defesas do organismo e impedem enfermidades. Alguns destes antibióticos naturais estão em nossa dieta diária, como o limão, o alho, a cebola, a mel, a cúrcuma, claro, o gengibre. A chave é aumentar o consumo no caso de padecimento de alguma doença. É tão simples como cortar um pequeno pedaço de gengibre e molhá-lo 1 minuto em água quente. Tomar um gole desta bebida a cada 30 segundos pode resultar bastante amargo. Mas se você já está acostumado a este tipo de sabor, pode consumir diretamente a proporção de uma colherzinha de chá da planta fresca sem necessidade de preparar em infusão. Os benéficos efeitos desse costume serão percebidos muito rápido. Chá de gengibre, uma delícia saudável. Apresentamos uma receita simples de como consumir o gengibre em chás, para fortalecer nosso sistema imunológico.
Primeiramente, ferva 3 copos de água em um bule e em seguida, corte e lave um pedaço de raiz de gengibre de aproximadamente 90 gramas. Remova a pele e corte em pedacinhos. Adicione-o à água fervida e deixe repousar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel, estévia ou outro adoçante natural. Por fim, acrescente o suco de limão e comprove seu delicioso e exótico sabor. Suco digestivo de gengibre. Outra opção de consumo, para ajudar a prevenir doenças, é tomar diariamente suco de gengibre com maçã e menta. Os ingredientes são os seguintes: 4 maçãs verdes descascadas e sem sementes, 1 ramo de aipo, 8 folhas de menta fresca, 90 gramas de gengibre fresco. Adoçar com stevia, mel ou açúcar mascavo. Preparo: primeiramente, corte o aipo, as maçãs e coloque no liquidificador juntamente com as folhas de menta. Em seguida, adicione 1 copo de água e adoçante a gosto. Por fim, bata tudo e coloque na geladeira. É super refrescante e é ideal para consumir em dias de muito calor. Propriedades terapêuticas. Nosso tesouro medicinal tem uma longa trajetória como remédio terapêutico. Entre outros males, alivia, por exemplo, náuseas, dor de estômago, tonturas, estimula o sistema imunológico contra vírus e bactérias, atua como anti-inflamatório, analgésico e muitas outras funções que detalharemos a seguir. Analgésico e anti-inflamatório para uso externo. Se a região lesionada estiver quente, é melhor ingerir a planta. Analgésico e anti-inflamatório para uso interno. Este tesouro medicinal se toma em forma de cápsulas, comprimidos ou chá para aliviar dores causadas por artrite, reumatismo e inflamações. Ele também alivia cólicas menstruais, dificuldades de mobilidade e dores em geral. Basta adicionar meia colherzinha de pó de gengibre nas comidas. Hipolipemiante. Diminui as gorduras do sangue. Isso é muito benéfico para as pessoas com níveis elevados de colesterol ou triglicérides. Combate eficazmente a arteriosclerose. Ativa a circulação. Ao dilatar os vasos sanguíneos, o gengibre estimula a circulação. Esse efeito é perceptível instantaneamente ao consumi-lo, pois esquenta os pés, mãos e rosto. Tem efeito anticoagulante, visto que inibe a concentração de plaquetas no sangue, sendo assim muito aconselhável para pessoas propensas a problemas circulatórios. Cefaleias, dores de cabeça e enxaqueca. É um remédio muito eficaz para estas doenças. Seu efeito vasodilatador, tonificante e antiviral colabora com o organismo aliviando estes sintomas desagradáveis. Náuseas e vômitos. É tradicionalmente conhecido por seu efeito curativo contra náuseas em mulheres grávidas. Mas, atualmente também vem sendo utilizado para combater estes incômodos sintomas em pessoas em tratamento agressivo contra o câncer. Uma infusão de gengibre com mel traz um grande alívio contra os males causados. Problemas digestivos. A infusão da raiz em tela ajuda a melhorar as dificuldades digestivas como gases, inchação abdominal, sensação de peso, dispepsias, cólon irritável, etc. Processamento dos alimentos. O gengibre é um estimulante do pâncreas, aumentando a produção de enzimas que favorecem a digestão. Com isso, evita-se a aparição de uma série de problemas intestinais próprios da indigestão como úlceras, diarreias, vômitos e náuseas. Resfriados e infecções otorrinolaringológicas. Tomar o chá desse tesouro medicinal com mel e limão atua diretamente contra vírus e bactérias que produzem infecções.
Também melhora a tosse, ajuda a diminuir a mucosidade e estimula a expectoração. Além disso, seu uso também é atribuído para evitar enjoos em viagens, náuseas e vômitos pós-operatórios, enjoo matinal, artrite reumatoide, dores musculares e articulares em atletas. Assim, seu consumo regular é efetivo na prevenção do câncer de próstata e útero, e também para perder peso. Dose diária e suas contraindicações. A posologia básica para tratamento seria o consumo de 2 a 4 gramas de pó seco do rizoma do gengibre 3 vezes ao dia. No caso de tintura mãe, recomenda-se de 40 a 60 gotas, 3 vezes ao dia. Além disso, outra opção é consumi-lo fresco ou em pó seco nas comidas preparadas, tal como explicamos acima. Embora seja sempre recomendável consultar um médico alopata ou naturopata antes de iniciar qualquer tratamento terapêutico, aconselha-se não consumi-lo em caso de a pessoa possuir úlcera peptídica em período ativo, cálculos biliares ou estar em tratamento à base de anticoagulantes. Assim, não é recomendado o tratamento contínuo durante a gravidez ou o período de lactação, tampouco em crianças com menos de 6 anos sem recomendação e acompanhamento médico. Além disso, não se conhecem outras contraindicações, exceto no caso de a pessoa ser muito sensível ao forte sabor da raiz. O gengibre e a ciência. Novas pesquisas asseguram que este tesouro medicinal pode ajudar a emagrecer ao reduzir a inflamação e incidir na sensibilidade à glicose, fatores que influenciam na perda de peso. Além disso, sua influência nos níveis de serotonina, que condicionam o apetite, faz com que, ao consumi-lo, nos sintamos saciados muito antes, e consequentemente comemos menos quantidade. Também sabemos que o gengibre tem propriedades digestivas, visto que estimula os sucos gástricos, fortalece a atividade muscular intestinal e as contrações estomacais. Assim, facilita a mobilidade dos alimentos, resultando em uma melhor absorção dos nutrientes e melhor evacuação dos resíduos. Além disso, evita o aumento ou ganho de peso. Compostos. Seus componentes, gingerol e soganol, estimulam o metabolismo ao aumentar o gasto de energia e a oxidação das gorduras, subindo a temperatura corporal e queimando mais calorias, o que também colabora com a perda de peso. Estudos científicos realizados na Universidade de Sydney, Austrália, apontaram os valiosos efeitos do gengibre para prevenir e combater diabetes. Tanto as provas in vitro, in vivo e ensaios clínicos, por exemplo, confirmaram o efeito antidiabético do gengibre, devido ao seu extrato, que é capaz de aumentar a captação de glicose pelas células musculares, independente da quantidade de insulina no sangue. Segundo uma outra importante pesquisa científica do Centro Médico da Universidade de Maryland, juntamente com a Dr. Ordinal Feminino Gail B. Madi, Ph.D., professor assistente de farmácia da Universidade de Illinois, certas substâncias contidas no gengibre inibem o crescimento das células cancerígenas da próstata e as conduzem à morte, ao eliminar seu ciclo degenerativo, diminuir sua capacidade de reprodução e exterminando a célula mitocondrial alterada. A ciência também descobriu que este tesouro medicinal possui substâncias ativas capazes de tratar casos de leucemia. Assim, esta raiz milagrosa é hoje considerada uma integrante da família dos superalimentos que combatem o câncer. Imagens por cortesia de Barlovento, Liliana Y Monitor.